Boa noite a todos. Com grande prazer que nós aqui da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva recebemos a todos os presentes para mais uma série do webinar que nós estamos desenvolvendo nesse mês, começamos nesse mês essa série de atividades. Enquanto nós aguardamos aqui a entrada de mais algumas pessoas, e antes de eu fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, eu gostaria, por favor, de verificar com os ouvintes aqui, os participantes do nosso webinar, qual cidade, que cada um está nesse momento, só para a gente ter uma ideia do alcance, que o nosso webinar está tendo. Eu gostaria que vocês usassem, por favor, o chat para indicar em qual cidade vocês estão nesse momento, para que a gente possa ter uma ideia aí do público que nós estamos atingindo, e de acordo com isso, verificar o alcance, que o evento ele vem permitindo a nossa liga. Então, temos pessoas de Fortaleza, de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, de Macapá, no Amapá, Ribeirão Preto, São Paulo, São Carlos, São Paulo, Taiobeiras, Minas Gerais, Eusélio, no Ceará, Ituiutaba, Minas Gerais, Uberaba, Pedralva, Minas Gerais, Marília, São Paulo capital, muito legal. Itapajipe, Minas Gerais, muito bom, muito bom. Uberaba, Franca, Itaporanga, São Paulo, muito legal. A gente vê que a gente consegue, em tempos difíceis como esse, mas trazer algo de positivo, que é levar conteúdos, levar mensagens de temas que todos nós aqui temos muito interesse, para pessoas de diferentes regiões do país. Isso é muito, muito legal, é algo que nós estamos verificando, que essa situação de pandemia, por pior que seja, e é realmente muito difícil, está nos permitindo pelo menos essa condição. Então, gostaria de agradecer, primeiramente, ao nosso convidado, ao fisioterapeuta Albino. Vou falar rapidamente aqui do currículo dele, depois ele vai se apresentar de uma forma mais detalhada e vai contar um pouco da experiência dele, que é muito grande, e certamente vai trazer um conteúdo muito proveitoso para todos nós. O Albino, ele é fisioterapeuta, ele é sócio SONAF, faz parte da diretoria nacional da SONAF, ele é pós-graduado em osteopatia clínica, coordenador do setor de fisioterapia do Fortaleza Esporte Clube, coordenador local do setor de fisioterapia do Ironman Fortaleza e sócio proprietário da clínica Serfísio. Então, é um profissional que tem aí uma grande experiência, para compartilhar aqui conosco. Albino, eu queria, antes de passar a palavra a você, só falar um pouquinho sobre a LASE, para eventualmente, se algum participante não conhecer, às vezes é o primeiro webinar que a pessoa está participando. A LASE é a Liga Acadêmica de Saúde Esportiva. Ela é uma liga que está vinculada à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. É uma liga multiprofissional, então ela envolve diversos cursos da área da saúde, da UFTM, passando pelo curso de fisioterapia, de educação física, psicologia, nutrição, mas podendo se estender também a outros cursos, como terapia ocupacional, medicina, enfermagem, biomedicina, enfim, todo o rol de cursos da área da saúde da instituição. Então, é uma liga um pouco diferente, porque ela tem esse caráter multiprofissional e interdisciplinar, E dentro dessa ótica, nós estamos tentando trazer uma série de conteúdos e convidados nessas diferentes áreas para desenvolver ações da liga que geralmente nós fazemos de forma presencial, mas em função dessa situação atípica, nós estamos buscando uma forma alternativa de continuar alimentando as atividades da Liga. Então, só para que fique bem claro qual é a proposta da Liga para todos, e para que a gente faça uma apresentação adequada do nosso trabalho. Então, Albino, eu gostaria de deixar você bastante à vontade para iniciar o conteúdo que você tem para nos apresentar, e agradecer em nome da LASE mais uma vez, pela sua disponibilidade desde o início, desde que a ideia foi levada até você. Você prontamente já nos atendeu, já se prontificou a buscar um horário na sua agenda para possibilitar que nós pudéssemos ter esse contato hoje.
Então, fique à vontade, aí a palavra é sua, a casa é sua, tá? Você vai compartilhar depois uma apresentação conosco. Eu vou desativar a minha câmera aqui para deixar, e o microfone também, para deixar você mais à vontade aí para apresentar, mas precisando fazer alguma intervenção, eu peço para você também, para que a gente vá conversando ao longo da apresentação. Bom, muito obrigado mais uma vez. Olá, pessoal, boa noite. Não preciso agradecer, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço vocês tirarem um pouquinho desse momento aí, dessa hora, 1 hora e meia que a gente vai passar junto, conversando um pouquinho sobre essa vivência aí que eu tenho no futebol. Eu agradeço a oportunidade, acho muito importante esse momento da gente poder trocar experiência. Hoje, o meu momento aqui não é tanto de dar uma aula específica sobre algum assunto, mas mostrar um pouco da minha vivência, mostrar um pouco de como as coisas aconteceram comigo até eu chegar onde eu estou hoje. Só estou na estrada mais tempo que vocês, mas sou igual a vocês. Então, acho muito legal esse lance da liga ser multidisciplinar, porque quando a gente vai passar para o esporte de alto rendimento, ele não existe sem um trabalho interdisciplinar. Então, se você não souber como trabalhar a interdisciplinaridade do esporte de alto rendimento, ele não vai funcionar. Então, acho que isso é muito interessante. E aí, eu peço a vocês que, para não ficar uma coisa chata, para não ficar eu falando aqui e vocês só ouvindo, aqui através do chat, por favor, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Para que eu possa parar um pouquinho. Às vezes eu tenho mania também de falar muito rápido. Então, se quiserem chamar a atenção, pode chamar também. Ou alguém me segura um pouquinho aí, que está muito rápido, para que a gente possa curtir um pouquinho esse momento junto e vocês possam, que a gente possa trocar uma ideia, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Primeiramente, ele já me apresentou, sou daqui de Fortaleza, né? Na verdade, eu sou nascido em Manaus, mas desde a minha infância que eu vim para cá, para Fortaleza, e sou um cearense já de coração. E aqui eu construí toda a carreira profissional, mas muito do que aconteceu comigo foi devido à Sociedade de Fisioterapia Esportiva. Eu tive a sorte de conhecê-la logo após me formar, e aí eu fiz a prova, consegui entrar na sociedade, e aí a sociedade me abriu portas para o conhecimento de pessoas, que hoje eu acho fundamental o network. A sociedade está me trazendo até vocês, eu nunca pensei em estar conversando com o pessoal de Minas, e aí cai no que o Daniel estava falando, às vezes essas oportunidades, essas coisas ruins que acontecem na vida, a gente sempre tem que tirar um lado bom, e aí o lado bom de toda essa pandemia é que a gente está tendo mais tempo de ouvir as pessoas, de repente de ouvir palestrantes que estavam distantes e que a gente não sabe se teria a mesma oportunidade se estivesse próximos da gente, ou se não tivesse essa restrição. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês me dão um ok aí. Tá, vocês estão conseguindo aí ver direitinho? Tá ok, Daniel? Me dá só o ok. Albino, aqui para mim não abriu ainda. Não. Mas algumas pessoas já estão confirmando que estão visualizando. Porque eu estou vendo aqui que no modo de apresentação eu não consigo ver o chat. Então, por favor, se eles perguntarem alguma coisa, tu me interrompe, tá? Ok. Pode então, ficar tranquilo. Uma então, boa parte aqui já confirmou. Ótimo, ótimo. Então, vamos para frente. Vou falar um pouquinho da minha vivência, basicamente, no futebol. Os dois esportes que eu mais convivo, um é o triatlon, por fazer parte da coordenação local do Ironman daqui, e a outra é o futebol, que aí realmente é a minha área, e na hora que a gente vai conversando, vocês vão entender um pouquinho por que eu enveredei por esse lado, e o que é que me faz ser apaixonado por isso até hoje. Só mostrando um pouquinho de quem eu sou sócio da SONAF, estou ligado à entidade, hoje eu faço parte da diretoria da Nacional, da Sociedade Nacional, sou responsável pela Comissão de Educação, onde a gente faz avaliação de apoio institucionais para pós-graduações, para eventos que possam acontecer, inclusive o doutor Daniel já submeteu aí um evento que foi aprovado pela sociedade, não sei se você já divulgou, mas em breve ele está divulgando aí para vocês. Faço parte da coordenação local do Ironman, estou no Fortaleza Esporte Clube desde 2002 e a gente tem um serviço de fisioterapia aqui, que basicamente atende atletas amadores e também a traumaortopedia de uma forma geral, que é a Cefisio. Sou eu, minha esposa e mais uma sócia. Nós trabalhamos, nós três e mais um grupo de 10 colaboradores, 10 fisioterapeutas que trabalham com a gente.
E essa é a nossa vivência. Antes de eu começar a falar um pouquinho de como eu cheguei, eu queria falar um pouquinho do histórico da fisioterapia, para a gente ter uma noção de poder situar o quanto a gente cresceu e o quanto a gente ainda vai crescer na fisioterapia. A história da fisioterapia no Brasil começa em 1879, é pouco mais de 100 anos, vamos botar aí 150 anos, acho que não dá nem tudo isso. Em 1950 é inaugurada a Sociedade Brasileira de Fisioterapia e a regulamentação foi só em 1969. Eu nasci 10 anos depois, eu tinha só em 79. Você vê, a gente tem 51 anos de regulamentação, então nós somos uma profissão muito nova. A gente tem tido muitos problemas de identidade, a profissão vem se construindo ao longo desses 50 anos. Inicialmente, a gente começou com uma área muito um padrão técnico, hoje não. Hoje, graças a Deus, as pesquisas, cada vez mais se vem pesquisando, a fisioterapia brasileira está cada vez mais evoluindo, e isso faz com que a nossa profissão cresça. E aí eu começo a minha história. Eu entrei na faculdade em 98, na Unifoc, de Fortaleza, Universidade Particular aqui de Fortaleza, e eu entrei em 98-1, e aí em 99 o Ronaldo rompeu o tendão patelar e foi toda aquela comoção. Eu acho que foi um dos grandes booms que a fisioterapia esportiva teve naquele momento. E quem fez o tratamento dele foi, depois eu vim a conhecer o Newton Petroni, o Filé, o professor, foi meu professor de pós-graduação, um cara espetacular, que eu acho que muito do que me puxou para a fisioterapia esportiva naquele momento, a entender que a fisioterapia podia ser um ramo muito legal de se trabalhar, foi esse acontecimento, sem sombra de dúvida. E aí, um pouco antes de eu me formei em 2003, em 2002 apareceu uma oportunidade de estágio observacional, eu só ia para olhar, lá no Fortaleza, eu ia assim, não ganhava nada, na verdade eu bati lá na porta, né? Cheguei lá, bati no portão e eu conhecia um dos médicos que trabalhava lá, e pedi, cara, será que não tem como eu ficar aqui olhando, ano que vem eu me formo, eu queria aprender. Na verdade foram os últimos 6 meses. E aí ele me apresentou o diretor médico, e ele disse, tá, então pode vir, venha conhecer. E o fisioterapeuta que trabalhava lá na época, na verdade só tinha um fisioterapeuta na época, um cara muito legal e que abriu as portas para mim, o Paulinho. Hoje ele não exerce mais a esportiva, ele está muito ligado à traumatorpedia só, não trabalha mais com atleta. E coincidentemente também em 2003 nasceu a Sonaf, até então eu não tinha conhecimento. Fui conhecer a Sonaf só em 2004, no ano seguinte, quando o outro Paulo Andrade, que trabalhava comigo lá na Fortaleza, através do Zete, o Zete apresentou a nós dois, e ele foi para o primeiro congresso, que aconteceu em 2004, e já se tornou sócio. Eu só pude ir em 2005, que foi quando eu fui prestar prova, aquela coisa toda, e aí dei entrada na sociedade. Mas interessante é ver que a fisioterapia esportiva, como especialidade, ela só é reconhecida no dia 8 de novembro de 2007. Então, é muito recente, gente. A gente tem 13 anos de especialidade. E aí a gente vê o quanto a gente ainda pode crescer, o quanto a gente já andou e o quanto a gente ainda tem para andar. Se a gente for comparar, por exemplo, com a medicina. E a área de atuação, onde é que o fisioterapeuta esportivo pode atuar? Eu tenho essas opções, pelo menos em mente, na minha cabeça: atividades competitivas, sejam elas profissionais ou não, ou amadoras, atividades recreacionais, e aí não se enganem, tanto as atividades competitivas não profissionais, como as atividades recreacionais, esses são os nossos pacientes que realmente, que eu brinco, os que sustentam a gente, nosso ganha-pão. Eles que vão encher nossa clínica. Enfim, a gente tem outras opções, como estudar movimento, fazer análise de movimento. No Brasil é uma área que vem crescendo através de laboratórios de análise de movimento. E no paradesportos, para atletas, é uma outra área de atuação. Por que eu falei esse lance de atleta profissional e atleta amador? Primeiro, porque a gente tem que ter uma noção que existe uma diferença muito grande entre eles, não só do ponto de vista de tempo que eles demandam a nossa atenção. O atleta de elite, ele trabalha muito próximo do limite o tempo todo. Então, ele está ali entre o limite fisiológico e o máximo da performance. Por isso que eu botei essa citaçãozinha para vocês. E o recreativo, hoje em dia, está mudando muito, principalmente o pessoal da corrida de rua, né? Eles querem correr cada vez mais rápido, querem baixar cada vez mais o tempo. E, às vezes, isso é até complicado, porque eles acabam treinando, às vezes, até mais que o profissional, e querendo a mesma performance. E a gente sabe que isso não acontece. Se a gente for partir para o modelo de capacidade de demanda, tem uma série de fatores que impedem
que um atleta profissional seja igual a um amador. Mas, enfim, isso a gente tem que ter muito claro na cabeça. Sem contar que o atleta, o material de trabalho dele é o corpo dele. Então, ele, por necessidade, ele se cuida muito mais do que um atleta recreacional. No entanto, se a gente for pensar em um número, sei lá, vamos botar um grupo de 30 atletas que vá para uma Copa do Mundo, por país. Nós temos aí na média de 32 seleções. Nós não vamos ter nem chegar a 1.500 atletas total, sei lá. E a gente não vai ter um público para todo mundo trabalhar com esporte de alto rendimento. Eu acho que, se não me engano, nas últimas Olimpíadas foram 380 atletas. Não dá para todo mundo. Mas se a gente pegar, por exemplo, a população brasileira, estimar por volta de 211 milhões, que foi a última vez que eu vi, estava mais ou menos nisso, se 10% da população praticar atividade física, praticar alguma atividade esportiva, a gente tem 21 milhões de possíveis pacientes. Então, é um ramo que só tende a crescer, e eu acho que vale a pena essa colocação. Como funciona no clube? Quais são as nossas funções dentro do clube lá do Fortaleza? A gente participa das avaliações, e aí eu vou falar um pouquinho mais detalhado para vocês sobre como essas avaliações acontecem. A gente está presente sempre nos treinos, nas viagens, nos jogos, na parte da reabilitação funcional, no gerenciamento do risco e nas concentrações. E aí eu chamo a atenção para 3 tópicos. Na época que eu entrei no futebol, há pouco mais de alguns anos, vamos chamar de velho, alguns anos atrás, o nosso trabalho basicamente era estar presente em treinos e jogos, a gente não viajava e participava basicamente da reabilitação funcional, e só. À medida que o tempo foi passando e a gente foi mostrando a importância na frente com os outros profissionais, com o preparador físico, com o fisiologista, porque sem eles essa roda não gira. Na verdade, tem muito mais, tem psicólogo, tem nutricionista. Então, são uma série de profissionais que trabalham em conjunto para que a gente possa ter resultado. Então, hoje a gente já faz as avaliações, já fazem parte da nossa rotina, e essas avaliações não são só durante o momento de contratação do jogador, elas tendem a se repetir durante a temporada em momentos específicos ou não. Às vezes a gente nota que algum atleta está com um déficit no processo de recuperação, então a gente tenta puxar esse cara, conversar com a fisiologia, ver o que a gente pode fazer junto com o fisiologista, como a gente pode melhorar um pouco do recovery desse cara, de repente tirar ele de uma sessão ou de 2 de treino, e fazer um trabalho mais regenerativo, que a gente tende a discutir com o preparador físico sempre, se a gente vai fazer uma recuperação ativa, ou se a gente vai para um recovery mais passivo. Mas o mais importante é que a gente tenha a noção de que essa avaliação, apesar de ser um esporte coletivo, essa avaliação ela tem que ser individual. Me lembro muito que eu estava vendo uma palestra do Bruno Maziotti, ele falando, eu trabalho com N de 1. Então, por mais que eu tenha um grupo de atletas, geralmente aí que varia entre turno, o Rogério gosta de trabalhar com grupos pequenos aí de 28, 30 jogadores, mas eu já peguei grupo até de 37, 38 jogadores. Mas, apesar de você fazer uma avaliação geral, você tem que ter uma noção das especificidades de cada atleta, da necessidade de cada um. Então, eu vou trabalhar com um N de 1. Tá? A reabilitação funcional, hoje a gente procura cada vez mais ter que usar menos, porque quanto menos esse jogador se machucar, mais interessante vai ser para o meu time. E aí eu acho que a coisa começou a mudar para a fisioterapia, quando a gente começou a mostrar para a diretoria que isso é grana, é dinheiro, é investimento. De repente, um cara que ganha 40 mil, eu estou botando um salário baixo, se ele vai passar 3 meses parado, o clube vai ter um prejuízo aí de 120 mil reais. De repente, se você consegue voltar esse cara aí, sei lá, em 60 dias, você ganha 30 dias, você ganha 40 mil para o clube, que às vezes esses 40 mil você paga todo o departamento médico, entendeu? Então, é negócio. A gente tem que pensar nisso também, porque senão a diretoria não vai entender o que você está querendo passar para eles. A partir do momento que a fisioterapia começou a mostrar a sua importância, a mostrar que precisa estar presente em todos os momentos, a gente começou a ser mais valorizado. A questão do gerenciamento de risco é o que normalmente o pessoal chama de prevenção de lesão. Eu estava conversando até com o Daniel, que eu não gosto muito de falar em prevenção de lesão, porque a lesão a gente já sabe hoje, vários artigos já comprovam que ela é multifatorial. Então, por mais que eu tente abordar
todos os déficits biomecânicos desse atleta, vai ter coisas que eu não vou conseguir controlar. O biopsicossocial eu não vou conseguir ter. Se o cara às vezes briga com a mulher, dorme mal, tem algum problema pessoal, isso pode influenciar sim. Hoje já está comprovado no acarretamento de lesões. Então, a gente tem uma engrenagem muito complexa, não tenho como dizer que eu vou prevenir, ainda mais esse cara que ele vai precisar trabalhar o tempo todo no limite. Ele vai estar sempre no limite, com o calendário, falando do futebol, que é o principal esporte nacional, o calendário é muito cheio, a gente faz, sei lá, 70 jogos, 60, 70 jogos no ano, é meio desumano. Então, o que a gente faz é gerenciar risco de lesão. A gente tenta, o máximo, fechar as portas, para que a gente não deixe nenhuma porta aberta e a lesão aconteça. Mas, eventualmente, é normal que durante uma temporada elas aconteçam. Vamos lá para frente. Isso aqui é para trazer um pouquinho do que é a nossa realidade. Eu faço questão de dividir tudo isso com um grupo de trabalho, e aí a gente começa a falar em grupo. Aqui eu estou falando do grupo da fisioterapia, mas daqui a pouco a gente vai falar do grupo interdisciplinar, que é como eu estou falando para vocês, ninguém chega longe se for sozinho. Se você quer chegar longe, você tem que ter pessoas boas do seu lado, pessoas que você confia, e esse é o meu grupo hoje. Nós somos 4 fisioterapeutas, eu coordeno o setor profissional. O primeiro aqui da esquerda é o Patrício, o do meio, do lado direito é do Rogério, é o Egberto, o Rogério, nosso treinador, o Anielson e eu. Esse slide eu botei para dar uma amostra para vocês do crescimento que a fisioterapia tem tido nos últimos anos. Quando eu entrei em 2002, era só um fisioterapeuta, eu entrei e fiquei como estagiário. Nós ficamos com os 2 fisioterapeutas para o clube todo. Em 2013, que foi quando houve uma grande mudança, e aí eu fui para a coordenação, a gente tinha quatro profissionais, a gente dobrou o número de profissionais, mas ainda assim a gente ficava numa sobrecarga, porque esses 4 profissionais, eles atendiam tanto o futebol profissional, como todas as categorias de base. E aí, depois de muita conversa, de muito relatório, a gente conseguiu mostrar a importância do trabalho, e hoje a gente tem 7 fisioterapeutas trabalhando no clube. Nós 4 trabalhamos no futebol profissional, nós temos mais 2 fisioterapeutas que trabalham com as categorias de base, e nós temos uma fisioterapeuta que trabalha com futebol feminino. Então, nós somos hoje 7 fisioterapeutas no grupo. Hoje, desse grupo, apenas 2 são sócios especialistas da SONAF, mas a meta é que em 4 anos eu tenha pelo menos todo o grupo fazendo parte da SONAF. Vamos para frente. Estrutura. Vocês teriam uma noção de que mudou um pouquinho, e isso aí eu tenho que agradecer um pouquinho a pessoa do Rogério. Essa imagem da esquerda era essa área da fisioterapia e musculação até 1 ano e meio atrás, acho que até 1 ano e meio atrás. E essa da direita é como é hoje. Então, a gente, graças aos resultados que a gente foi obtendo dentro do campo e a visão que a comissão técnica, de uma forma geral, deu para o nosso trabalho, as coisas têm evoluído e a gente tem tentado a tendência normal que, para facilitar o trabalho interdisciplinar, seja um ambiente todo agregado, né? Aí funciona a parte da fisioterapia, a parte da academia, o fisiologista também está bem próximo daí, então a gente está sempre muito perto para que a gente possa trocar as experiências. Esse era o setor antigo e esse é o setor novo da fisioterapia lá dentro do centro de treinamento. E hoje a gente está com 2 centros de treinamento. Então a tendência é que não fique para a base. Oi. Posso só fazer uma pergunta? Claro, por favor. Aliás, eu estava quero até que vocês interajam mais, senão eu fico falando e vai ficar muito chato. Não, tranquilo, Albino. Em relação ao slide anterior e até mesmo a esse, é o mesmo espaço físico? Esse slide aqui que eu estou mostrando para ti é o mesmo espaço físico. Olha que interessante, hein? Essa transformação aconteceu aí em torno de 6 meses, a gente conseguiu mudar tudo. Fantástico, muito legal, Albino. Só vou aproveitar aqui o momento para pedir aqui a todos, né, que verifiquem novamente se microfones e câmeras estão desativados, tá? Para que a gente tenha só o Albino aqui com a apresentação. Isso vai favorecer a qualidade aqui da chamada
e do conteúdo para todos, tá bom? Então, só uma atenção em relação a isso. Muito obrigado, Albino. Nada, que é isso. E, por favor, pessoal, podem perguntar, tá? Me interrompam. Como eu falei para vocês, eu falo demais. Sim, voltando para a estrutura, e esse era um déficit grande que a gente tinha, mas apesar de a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que o grande diferencial não está só na estrutura física, mas na estrutura dos profissionais que aí estão. Desse grupo que está comigo aí no Fortaleza, todos eles foram meus estagiários. O Patrício, acho que é o mais antigo, ele já tem acho que 10 anos de clube, ele começou como estagiário, então foi formado dentro do que a gente pensa ser um modelo interessante para que a gente que trabalhe com futebol profissional. Os 4 têm formação de osteopatia. Não que isso seja um pré-requisito, mas a gente acaba tendo algumas preferências de escola. A gente trabalha muito com terapia manual, então tem muita liberação miofascial, tem muita mão. Eu gosto muito de trabalhar com mão. A parte de eletrotermo, foto, a gente usa, claro que usa, e eu acho que ela tem a sua importância. Acho que cabe muito. Hoje em dia, as pessoas querem menosprezar muito o uso, acho que dos aparelhos de eletrotermo, o único que realmente eu não uso mais, não uso com muita frequência é o ultrassom, mas você tem um laser para te ajudar, absurdo, você tem uma game que vai te ajudar naquele momento agudo, é importante. Então, só que não adianta nada você ter o aparelho mais moderno se você não sabe para que ele, se você não sabe para que ele serve, quais são os parâmetros que ele vai te dar uma resposta melhor. Então, eu acho que passa muito por isso. Vamos para frente. Deixa eu ver aqui. Sim, essa era a estrutura do CT antigo, essa é a do novo, onde a gente está tendo aqui nesse slide anterior do lado direito da academia, a gente está fazendo um muito parecido nesse outro CT. Também tudo interligado, a parte de rouparia, de academia, de fisioterapia. Lá a gente vai ter uma área que a gente aí é separado, mas lá vai ser tudo junto com piscina, as banheiras de imersão, então tudo junto. Vamos para frente. Vamos falar um pouquinho da avaliação, já que eu falei de como a gente atua dentro do clube, vamos pontuar um pouquinho cada uma delas. A avaliação, como eu falei para vocês, ela acontece, ela é uma norma do clube. Antigamente, quando eu entrei, era só o pessoal, só a preparação física e os médicos que avaliavam o atleta. E na época nem fisiologia tinha, na verdade. Quem fazia parte do fisiologista era os preparadores físicos. À medida que as coisas foram evoluindo, a gente estabeleceu protocolos, e eu acho que o grande lance do futebol é a questão das comissões técnicas fixas, que isso está sendo cada vez mais constante. Novamente, eu vou ter que me reportar lá atrás. Muitas vezes o treinador vinha e, às vezes, ele trazia até o fisioterapeuta dele de confiança. Então, você tinha uma modificação da equipe toda de trabalho. E isso nos trazia uma certa dificuldade, porque sempre que você tinha uma mudança de comissão técnica, você tinha uma mudança de toda a operacionalização do trabalho. Então, a partir do momento que a gente começou a colocar normas no clube, as coisas começaram a evoluir bem melhor. Hoje a gente tem 2 preparadores físicos que são da comissão permanente, são criados aqui no Fortaleza, passaram por categoria de base e hoje estão no profissional, junto com o preparador físico que veio com o Rogério, que é o Danilo. Eles trabalham juntos o tempo todo. A gente tem um fisiologista também daqui da terra, o Palomares, que faz parte até do controle de dopagem do Comitê Olímpico. Trabalha, quem mais? 3 analistas de desempenho, que também são daqui, então a gente já tem uma comissão técnica local. Quem veio? Veio o Rogério, veio o preparador físico e 2 auxiliares. Normalmente vem um auxiliar ou 2, o preparador físico principal e o treinador. Hoje em dia é assim que funciona. Quando esses atletas são contratados, a gente faz é norma do clube, a gente tem uma ficha de avaliação médica da preparação física e da fisioterapia. E essas avaliações, elas são todas linkadas. Então, eu tenho acesso a tudo, assim como o médico tem acesso a tudo e o preparador físico tem acesso a tudo. A gente, antigamente, realizava apenas testes biomecânicos, e a gente tinha uma parceria com a Universidade Federal, já que a gente ainda não dispõe do isocinético. A gente fazia testes de isocinético lá, o balance system, para ver deslocamento no eixo antero-posterior e lateral-lateral.
a gente faz ainda alguns testes de mobilidade com banco de Wells, teste de Lange, teste o valgo dinâmico e a dinamometria isocinética. Esses eram os testes básicos que a gente usava. De 2 anos para cá, a gente tem tentado cada vez menos tirar esse atleta de dentro do clube. Então, a gente partiu por uma linha de avaliações mais funcionais. Então, a gente realiza Y-teste, a gente realiza os testes de Lange em alguns atletas que já têm histórico. E aí é por isso que eu digo aquela história do N de 1. A gente vai avaliar atletas muito de acordo com o que ele traz de histórico. Porque se a gente for olhar lá no gerenciamento de risco, um dos principais fatores para que a gente consiga gerenciar o risco de lesão desse atleta são as lesões prévias. Então, o que eu tiver de histórico desse cara vai facilitar na minha elaboração de um protocolo, de um plano de tratamento. Protocolo, não gosto muito de falar a palavra protocolo, porque dá a ideia de receita de bolo. E não é muito isso que eu quero dizer. Eu quero dizer um plano mesmo. A gente estabelecer um plano de controle de risco desse atleta, de gerenciamento de risco. E isso eu vou saber a partir dessas lesões prévias. Poxa, Albino, mas o atleta não acontece do cara mentir direto, sempre. Não é que ele minta. Alguns mentem porque querem mentir mesmo. Isso, infelizmente, faz parte do futebol. Mas a grande maioria dos casos, às vezes o cara esqueceu que há 2 anos atrás ele teve uma lesão no posterior da coxa. Porque para ele já ficou bom e ele nem sente mais e isso não vai influenciar nada. Mas, de repente, esse é um fator interessantíssimo para eu saber, para eu poder estar sempre avaliando como é que tá essa musculatura dele e se ela não pode me gerar problema lá na frente, entendeu? E aí, Albino, como é que eu resolvo isso? Aí entra de novo a sociedade em campo, como a gente brinca. A gente tem uma comissão dentro da SONAF, que é a comissão dos fisioterapeutas do futebol, da qual eu fiz parte por um tempo. Hoje eu sou só mais um membro, mas sempre estou acompanhando, porque a gente tem um grupo, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, com todos os fisioterapeutas, mesmo os que não são sócios da SONAF, todos os fisioterapeutas que trabalham no futebol. Então, veio um cara do Cruzeiro, por exemplo, eu tenho um acesso muito grande, fiz uma amizade muito boa, por isso que eu falei do Cruzeiro com o Charlinho, o Charles, fisioterapeuta do Cruzeiro. Então, às vezes eu mando uma mensagem para ele: Charles, o atleta tal, veio daí, o que é que você tem para me falar dele? E aí, hoje, com essa interação, a gente já consegue ter o histórico do cara praticamente sem falhas, porque a gente está sempre em contato, fisioterapeuta. Então, às vezes, o cara manda para você: poxa, Albino, é um cara que você tem que ter atenção, você tem que fazer um trabalho de mobilidade com ele, porque ele tem uma tendência a fazer uma retração e está sempre com dor na posterior. Então, a gente já tem mais ou menos um histórico. Esse é o principal, eu digo que é um dos pontos principais. A gente sempre se preocupa com qual teste eu vou usar. Será que eu tenho isocinético? Será que eu não tenho isocinético? Será que vai funcionar? Cara, eu cada vez mais eu acredito nisso. O ponto principal da tua avaliação é o histórico desse atleta. É o teu ponto de partida. O que você puder levantar de histórico desse cara, levanta, porque vai te ajudar lá na frente. E aí, a partir daí, a gente faz esses demais testes. E aí, Albino, avaliei os atletas. O que é que eu vou... Legal. Parar um pouquinho aqui, porque eu já ia passar. A gente procura ao máximo fazer a prática baseada em evidências. Vocês já devem ter, o professor de vocês aí, o Daniel, já deve ter batido hoje, que a gente tem que ter uma expertise clínica, tem que ter consentimento do paciente, mas a gente tem que ter a melhor evidência possível. E aí eu bato para vocês que não é porque tem evidência que é a melhor evidência. O que a PBE diz é que a gente tem que ir atrás da melhor evidência possível. E hoje, comparando com a minha época, você ter acesso a um artigo, nossa, era muito difícil. Você tinha que mandar um e-mail, às vezes você tinha que pagar caríssimo para ter acesso aos artigos científicos, e hoje as plataformas estão aí. Eu me lembro que acho que até quando eu me formei, eu não sabia usar o PubMed, não sabia fazer pesquisa em PubMed. Então, era sempre pedindo para os professores amigos o que é que eu faço, para onde é que eu procuro, e eles iam orientando a gente. Hoje, o acesso à informação está muito, muito, muito difuso. Então, você tem que ter cuidado com tanta informação. Antigamente, a gente tinha dificuldade de ter acesso à informação. Hoje, você tem muita informação, e aí você tem que desenvolver um senso crítico do que realmente é bom e do que realmente não vai te agregar tanto. Porque não é porque tem um artigo falando que isso é bom, que realmente é. Aí você vai ter que
aprender a interpretar o artigo, entender o que é a metodologia que foi usada naquele artigo, se realmente o que ele está dizendo eu posso afirmar. Então, esse é o ponto que eu trago para vocês, de pensar um pouquinho, tá? Gosto muito de procurar a minha base de prática clínica na base de dados Pedro, que é muito legal, porque lá você já tem, são guias de prática clínica, já tem uma nota, geralmente você tem uma nota, se eu não me engano, vai de 0 a 10, e aí ele já dá a nota para você da qualidade do artigo. Então, normalmente a gente procura ler os que tem a nota melhor, e aí a gente já consegue fazer uma primeira filtragem. Fica a dica para vocês. Quem não tiver entrado ainda, depois bota lá no Google Database Pedro, e aí vocês vão ter acesso, é gratuito, e aí vocês podem pesquisar muitos artigos por lá, bastante interessante. Ou de a gente tenta basear na PBR, tá? Albino? Fala, Daniel. Só para avisar que eu deixei aqui no chat o endereço, tá? A base de dados Pedro. Oi? É só para avisar que eu deixei aqui no chat para os ouvintes o endereço da base de dados Pedro, para que eles tenham já, tá bom? Para facilitar. Alguma intervenção, sei lá, bota ultrassom para osteoartrose, e é em inglês. Aí, se bem que ele tem uma aba que você pode fazer em português, você bota lá. Lógico que os trabalhos em português você não vai encontrar muita coisa. Essa, acho que foi uma das grandes dificuldades que se teve no começo com pesquisa aqui. Infelizmente, as melhores pesquisas estão em inglês. E você não precisa saber falar inglês fluentemente para poder ler o artigo. Até isso está mais fácil. Mas você tem que ter um trabalho. Você tem que sentar e querer ler o artigo e interpretar o que ele está querendo te dizer. Obrigado aí, Daniel. Sim, e aí, Albino, eu fiz as avaliações e eu tenho já esses dados na mão. O que é que eu vou fazer com isso? A partir de todos, a gente faz uma compilação de todos os resultados que a gente colhe, e aí a gente elabora relatórios. E a gente procura elaborar esses relatórios em grupos. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 10 atletas. Olha, 3 deles eu vou encaixar aqui no grupo de déficit de mobilidade. Esses caras nas avaliações, eles me mostram que eles precisam trabalhar um pouco mais, que a mobilidade está muito restrita. Então, eles vão entrar num grupo de mobilidade. Outros, eu notei que eles têm déficit de força. Quando a gente tinha esse convênio, a gente fazia muita avaliação isocinética. Mas a gente pensava nesse deslocamento de atleta, sair do clube, às vezes isso não fica viável por causa do tempo. Então, a gente começou a colher a avaliação no handheld. Na verdade, eu uso o dinamômetro isométrico, e aí a gente tem algumas regrinhas de predição que a gente pode aproximar aí de um RM, então eu tenho uma noção, eu consigo trabalhar, quantificar a força desse cara de verdade. Eu trabalho com, inclusive, que é nacional, a gente consegue, através da dinamometria isométrica, medir, fazer um pico de torque desse cara, e aí fazer o comparativo. Então eu sei se ele tem déficit de força ou não. Então separa um grupo de mobilidade, um grupo de força, de déficit de força, um grupo de déficit de ativação, de acordo com o que eu for vendo nas minhas avaliações. E aí eu elaboro esses relatórios. E aí a gente faz uma reunião, e aí eu começo a falar da parte interdisciplinar, porque nada a gente vai decidir sozinho, mesmo porque o trabalho que eu vou fazer com esse cara, de repente, de ganho de força, o preparador físico tem que estar totalmente ciente, porque vai que justamente naquele dia ele vai fazer um trabalho de força com os caras. Então, até isso, para a gente poder encaixar essa quarto ponto aí que eu boto para vocês. O que corrigir, quando corrigir, como corrigir. Porque não são todas as diferenças que, às vezes, o cara tem... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para vocês. Eu peguei atletas amadores, e eu não vou partir para o profissional, que eles não tinham LCA, mas jogavam futebol. Então, se eu vou fazer uma avaliação de força nesse cara, é normal, e eu tenho que ter noção disso, que essa perna que ele compensou, que ele usa, mesmo não tendo LCA, para jogar bola de forma amadora, ela vai ter um posterior mais forte do que a outra perna. E aí não vai adiantar eu querer tirar essa compensação, porque essa compensação é que está ajudando o joelho dele a segurar, entendeu? Então, esses detalhes, a gente tem que estar atento dentro da avaliação. Não é todo déficit que você precisa corrigir.
Você tem que avaliar até que ponto aquilo pode estar influenciando ou não na atividade do atleta. E aí, nessa reunião com o preparador físico, a gente vai decidir isso. O que é que a gente vai corrigir? Quando a gente vai corrigir? Eu peço para o cara chegar 15 minutinhos antes, que normalmente a gente faz isso com os grupos de mobilidade. Então, eu peço para o cara 3 vezes na semana chegar um pouquinho, uns 15 minutos antes do treino, estar lá na sala já. E aí ele já tem uma fichinha onde tem todos os exercícios de mobilidade que ele pode fazer. E aí, no começo, a gente acompanha, até que ele entenda como é que acontece o processo. Depois, ele já sabe, ele chega, pega a fichinha dele, vê os exercícios que ele tem que fazer e já faz. Isso dá muito trabalho para a gente começar a implementar, e aí a gente precisa da ajuda do preparador físico e do fisiologista para que a gente possa falar todos a mesma língua, que os atletas entendam que aquilo, às vezes, apesar de ser um treino, eles estão acostumados a trabalhar com potência, com tiro, é um treino chato, é um treino altamente importante para a performance deles lá na frente, e para evitar, para a gente poder gerenciar esse risco de lesão deles, entendeu? E aí, em alguns casos, isso serve também para a gente definir alguma adaptação de trabalho e os trabalhos específicos. Vamos lá. No dia a dia, Albino, como é que isso funciona? Como é que é essa relação interdisciplinar? A gente, na fisioterapia, a fisioterapia funciona como um ponte dos atletas, vamos dizer assim. Geralmente, como eles sempre fazem algum trabalho antes de ir para o campo, é o ponto em que o pessoal se encontra. Se vocês lembram lá da área da gente, vocês veem que tem até uma mesa, que é a febre agora dos jogadores, essas fute-mesa. Então, os caras se aprontam e já vão para lá. E já ficam ali, então é onde a gente brinca que a resenha acontece. E nisso a gente acaba tendo uma proximidade muito grande com os atletas, e eles passam para a gente algumas informações que muitas vezes eles não passam direto para o preparador físico, para o fisiologista. O fisiologista da gente, sempre que o atleta chega no clube, ele vai se pesar, ele é pesado, e ele responde um questionário de percepção de esforço ou de percepção de fadiga, para ver como é que ele está. E às vezes, para o fisiologista, ele diz, eu estou de 0 a 10, eu estou um 7, sou um 6. E aí, quando ele chega para a gente, cara, eu estou 9, eu não aguento mais, eu estou morto. Ele não passa essa informação direta. E aí, cabe a gente, sem perder, sem fazer isso de uma forma que o atleta entenda que está sendo levado informação, de você passar isso para o preparador físico e fisiologista. O cara ele não está legal. Ele está falando que está bem, mas ele não está. E isso muitas vezes acontece, não é uma nem duas. Então, como a gente tem essa comunicação diária com os atletas, a gente acaba tendo um vínculo maior com eles. A partir daí, de repente, chega um cara e diz, poxa, Albino, eu estou com a posterior pegando hoje, tá pesado. A gente faz uma avaliação clínica, geralmente de palpação e amplitude de movimento, palpação profunda, teste contra resistência. Se está condizente, hoje em dia não tem mais isso, graças a Deus os atletas de futebol eles estão cada vez mais profissionais. Mas, de novo, voltando antigamente, infelizmente eu tenho que admitir que sou um pouco velho nisso, a gente tinha o famoso migué, né? Então o cara dizia, poxa, eu tô com uma dor no posterior, aí você mandava ele sentar na ponta da maca, mandava ele fazer uma extensão de joelho, aí ele dizia, ai! Eu disse, pô, como é que o cara tá morrendo de dor se eu tô fazendo uma extensão de joelho, não uma flexão, se tá doendo na posterior? Então você faz alguns testes confundidores para ver se o cara vai cair na mentira. Hoje em dia quase a gente não faz isso, porque graças a Deus a gente não tem precisão, mas se você desconfia, é uma outra artimanha. Poxa, deu positivo, a dor dele, a avaliação condiz com o que ele está reclamando de dor. Poxa, então vamos lá conversar com o fisiologista. Quando a gente chega no fisiologista, ele vai ter o valor basal de CK que esse cara tem. Então, de repente, ele vai fazer uma avaliação de CK e comparar como é que está a creatina fosfoquinase, que a gente sabe que nas lesões musculares elas tendem a aumentar. Mas a gente tem que saber também que esse valor tem que ser colhido basal. E aí, por isso que se o fisiologista não estiver lá para me auxiliar, vai ser difícil eu conseguir coletar todos esses dados. Então, cada um faz o seu papel. Ele vai me dizer como é que está o CK desse cara, ele vai me dizer como é que está o nível de frequência cardíaca dele durante o treino. Às vezes o cara está mantendo a frequência, o cara está poupando no treino, está mantendo a frequência lá embaixo para não cansar. Só que a gente tem um histórico dele durante os treinamentos da semana. Então a gente tem como ver como é que acompanhar isso no momento do treino. Geralmente no momento do treino o fisiologista fica na beira do campo com um tablet grande, onde ele tem a frequência de todo mundo treina com GPS, então ele sabe a distância que normalmente o cara percorre, sabe quantos sprints normalmente o cara dá, sabe a frequência que normalmente o cara tem. Então, através dessa junção de fatores, a gente consegue dizer, realmente ele está trabalhando aí no limite, é melhor a gente tirar esse cara, porque se a gente continuar dando força em cima dele, ele vai estourar.
Então, é uma das formas da gente gerenciar risco. Mais na frente eu vou falar um pouquinho da outra, que é o controle de carga, que hoje está tão em voga. Então, tá aqui. Albino, quando eu vou falar de prevenção, o que é que eu penso? A primeira coisa, individualizar as estratégias. Por mais que você dê o treinamento para um grupo de atletas, a carga interna nunca vai ser igual em todo mundo. Você dá uma carga externa igual, mas a carga interna, cada um vai ter uma percepção diferente. Então, por isso que é importante você avaliar individualmente e você tratar estratégias de prevenção individualmente, mesmo sendo um esporte coletivo. E aí entra no controle de carga, que eu acho que isso vem sendo estudado, né, com mais intensidade nos últimos anos e tem feito uma diferença enorme. Se a gente compara o número de lesões que a gente tinha 4, 5 anos atrás com o que a gente tem hoje, baixou bruscamente, e isso se deve muito a esse controle de carga. Tanto a carga crônica, que é o que a gente tem no montante de carga, e aí o pessoal da preparação física entende muito bem disso, como a carga aguda, que é o que o fisioterapeuta que trabalha com esporte, ele não precisa dominar, mas ele tem que entender e tem que saber como funciona a periodização de exercício. Até para você poder traçar as suas estratégias junto com o preparador físico e sem interferir no trabalho dele, porque senão você pode estragar uma periodização. E isso é importante a gente ter em mente, tá? E o outro ponto que a gente bate muito é o recovery. Tá? Também foi um boom muito grande nas estratégias que a gente tem de recovery. E aí você pode partir, essa discussão é feita também interdisciplinar. Quem vai atuar bastante nessa área do recovery é o nutricionista, então ele vai ter uma avaliação também de cada um dos atletas, vai saber o que cada um deles precisa mais, porque o melhor recovery que tem, gente, pode trazer um plus, uma ajuda a mais, mas o principal é descanso e sono, é fisiológico. Então, isso a nutrição vai ajudar bastante a gente. E aí, com a preparação física, a gente vai tentar entender qual a melhor estratégia para o recovery. Se esse cara vai lá para... A gente ainda faz algumas coisas do recovery, ainda estão em discussão. Por exemplo, no começo as botas pneumáticas não tinha nada de evidência. Hoje começam a aparecer algumas evidências. Eu acho que por isso que é importante a pesquisa. Para ela trazer, você não pode condenar 100% uma coisa, mas também não pode aprovar ela de cara. São necessários esses estudos para que a gente possa efetivamente ter uma resposta sobre isso. E eu acho que vem mudando também muito a cabeça da pesquisa no Brasil, que a nossa pesquisa era muito baseada no modelo biomédico, isso está mudando. A gente tem que entender que os nossos desfechos são outros, entendeu? Eu não posso usar um ultrassom e dizer que ele serve para epicondilite. A minha principal função de usar ultrassom, eu não quero melhorar a epicondilite, porque eu não trato a epicondilite. Eu tenho que entender primeiro qual a disfunção que causou aquela epicondilite. Então, aí você abre um leque para discussão que é gigantesco. E aí, vamos lá. Falei um pouquinho da avaliação, vamos lá como é que funciona nas viagens. Normalmente é isso aí, a gente anda com essa tralha aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo. Normalmente são 2 caixotes desses que está aqui perto da janela, que a gente leva cheio de material, onde a gente leva bota de compressão, leva game, leva hipervolt, as correntes, a gente usa tudo, liberador, o kit de liberação miofascial. Então, isso é o que a gente leva no dia a dia. A gente trabalha, geralmente, as viagens são rápidas. Então, você viaja num dia, você no máximo 1 ou 2 dias na outra cidade e já volta. Mas a gente leva um quartel, monta um QG dentro do nosso quarto que vira DM. E, normalmente, aqui é apagar incêndio, tá, gente? Aqui a gente não vai tratar ninguém no sentido de querer melhorar o movimento. Por exemplo, eu não gosto muito de fazer drive, pode atrapalhar no outro dia. Então, é um exemplo. Isso aí são os equipamentos que a gente brinca para apagar incêndio. Normalmente, os atletas, principalmente os que estão acostumados a trabalhar com a gente, com a parte da osteopatia, eles pedem para ser manipulados antes do jogo. Às vezes o cara dormiu mal, acorda com um pouquinho de dor, aí a gente vai avaliar, ver como é que está a mobilidade, se a gente achar que cabe, a gente já manipula, mesmo sabendo que o ideal era ele manipular e não ir para atividade, mas ele vai para atividade sim, a gente faz esse acompanhamento. Alguns atletas fazem esse acompanhamento até semanal, eles gostam de, pelo menos uma vez por semana, fazer uma avaliação do ponto de vista da osteopatia para ver o que a gente tem para ajudar. E aqui do lado direito, esses colchonetes com rolinho, isso aí
foi num dia de jogo. Normalmente, quando o jogo é à noite, a gente tem uma liberação, uma ativação, um alongamento que é obrigatório para eles um pouquinho antes do almoço, ali por volta de 11 horas, até para eles começarem a acordar o corpo. Geralmente a gente faz isso nos jogos depois de 4 horas da tarde. Quando o jogo é 6 horas da tarde, para lá a gente já começa. Quando o jogo é muito mais cedo, geralmente não é obrigatório. A gente está lá para fazer esse trabalho, mas não é obrigatório. Então a gente faz trabalhos de liberação com rolinho e faz algumas mobilidades e alguns alongamentos. Isso é basicamente o que a gente faz na viagem. E, claro, o trabalho de atendimento... Oi. Eu vou aproveitar que você está falando um pouquinho sobre liberação miofascial. Claro. Nós tivemos uma pergunta há algum tempo aqui no chat, do Gabriel. Uhum. Se você usa bastante a liberação instrumental ou se você trabalha mais com as técnicas manuais. Você contar um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Primeiro, se falar em liberação miofascial, a gente abre um leque que dava para a gente fazer um webinar só disso, né? Porque se a gente for pegar o pé da letra, não seria nem liberação, porque não tem liberação de face. Na verdade, a resposta é muito mais neurofisiológica, mas aí é um outro fator. Em relação a usar a mão e a usar o instrumental, a gente chegou a fazer um esboço, a gente fez, agora não me lembro se foi publicado esse resumo, acho que foi na Physical Therapy, onde a gente não mostra diferença estatística entre um e outro. Tanto faz você usar a mão quanto você usar instrumento. Foi um trabalho que a gente fez no Ironman, aqui, numa das etapas do Ironman. Eu gosto muito de trabalhar com mão, eu gosto de perceber, de sentir, mas não vejo que uma seja melhor que a outra. Eu acho que aí vai depender do ponto do gosto do terapeuta. Eu não sou de condenar isso, não. Tanto que a gente leva sempre o kit. Eu confesso para vocês que a grande maioria das vezes eu uso o máximo crochê, mas uso muito mais a bolinha e a mão. É o que eu gosto de usar. E nas viagens também nos jogos, né? Que a gente vez ou outra tem que fazer atendimento em jogo. Isso, a partir daqui eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente tenta gerenciar toda a lesão, mas mesmo assim a lesão acontece. Agora vai ficar legal. Olha aí, o atleta vem chegar para dividir a bola, isso era começo do jogo, 3 minutos de jogo, ele firma o pé e o goleiro vem de encontro e... Esse era um atleta, já faz um tempo, essa lesão, foi acho que 2015, o atleta tinha 18 anos, recém subido profissional, e começo do jogo, 3 minutos. No dia seguinte a gente vai para avaliação, e aqui eu trago só para ilustrar para vocês, de gaveta posterior, tá? Pelo mecanismo de lesão, né, gente? O trauma foi de anterior-posterior, e aí a gente vê, muito provavelmente, a gente já imaginava, mas depois teve certeza de ter uma lesão completa do cruzado posterior, que não é tão comum no futebol. E aí, o atleta lesionou. O que acontece? Inicialmente ele vai passar por uma avaliação médica, depois uma avaliação fisioterápica, e alguns exames de imagem, se for necessário. Nesse caso, ele fez a ressonância. E aí a gente senta junto com o médico para a gente traçar a estratégia de ação. O cara vai ter que fazer cirurgia, não vai ter que fazer cirurgia, pode tentar um tratamento conservador, vale a pena a gente tentar alguma coisa conservadora, não vale. Nesse caso não, porque ele também tinha um comprometimentozinho de canto posterolateral, então a gente teve que ser feito o reparo. E aí a gente traça o prognóstico, a gente pode ter uma ideia de o que vai evoluir. E aí a gente começa com uma fisioterapia passiva, aquela fisioterapia mais ativa. A gente começa com a transição na físio, então isso lá no clube a gente faz questão, o fisioterapeuta vai para campo, depois a gente passa para a transição com o preparador físico, e aí sim tem uma liberação que ela não vai partir só de mim. O médico tem que liberar, o fisioterapeuta tem que liberar, o preparador físico, o fisiologista tem que liberar, para esse cara poder estar à disposição do treinador. E aí eu trago mais ou menos essa é uma divisão da gente, tá, gente? Do clube. A gente chama de fase 1, aquela fase inflamatória, que é onde a fase da maca, onde o cara está preso à maca. Geralmente ele chega para fazer uma parte analgésica ou anti-inflamatória, um trabalho mais leve na piscina. A gente está em fase 1. Fase 2 é quando a gente começa a trabalhar mais exercícios, começa a dar uma intensidade maior nos exercícios, no gesto esportivo desse atleta. E por fim a fase 3, que é quando a gente começa a transição para o campo, antes de entregar ele para o preparador físico, porque a nossa função é chegar para o preparador físico e entregar o atleta sem restrição. Quer dizer, o atleta pode fazer
funcionalmente apto e ele não tem nenhuma restrição, ele pode pular, saltar, e por isso que eu tenho que ir para o campo. Porque se eu ficar fazendo trabalho só dentro da sala de fisioterapia, eu não vou conseguir dar intensidade para esse cara. E a gente sabe que quanto mais cansado ele tiver, menos ele vai coordenar esses movimentos. E aí é que geralmente aparecem os problemas das recidivas. Então eu tenho que levar esse cara ao máximo para depois passar ele com segurança para preparação física. E nesse período de transição, o meu trabalho ele é colado com o preparador físico, porque ele que vai me dar os parâmetros que ele quer que eu trabalhe. Poxa, o que você tem para ele? O que ele está acostumado a trabalhar de frequência cardíaca? Poxa, vamos tentar pelo menos durante 30 minutos do trabalho manter a frequência cardíaca dele acima de 110, acima de 120. Então, isso é uma conversa que a gente tem com o preparador físico para que a gente possa ganhar tempo na recuperação desse cara. De repente, a gente está falando aqui de uma lesão mais séria de joelho, que teve que operar e tal, mas se a gente está falando de um entorse de tornozelo leve, que já o cara vai estar de volta, no máximo que ele vai passar a parada ali, sei lá, 7 a 10 dias. Então, eu tenho que ter uma conversa com o preparador físico e com o fisiologista para que eles me deem parâmetro. Esse cara está com o tornozelo machucado, mas ele pode fazer a musculação, ele pode fazer o treino de força para membro superior, ele pode ir, de repente, para a bicicleta sem impacto, ou então, de repente, para a piscina, você fazer um deep running com ele, amarra, bota uma cinta de flutuação, e manter a frequência cardíaca dele lá em cima, para que a gente mantenha o nível cardiorrespiratório dele, e quando ele for voltar, ele não perca tanto tempo na reabilitação física, entendeu? Então tá tudo interligado, gente. A gente precisa entender um pouco do trabalho do preparador físico, que tem que ter uma relação muito legal com ele e com o fisiologista, que são as pessoas que vão te dar parâmetro para isso, tá? Então, passando um pouquinho, só para exemplificar as fases, essa foi a última lesão que a gente teve, eu tenho autorização dele, tá, gente, para usar a imagem do Roger. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele fez uma lesão de LCA, e a gente olha, ó, um movimento simples, não é tão brusco como aquele outro que a gente viu do outro atleta. Aí você diz, poxa, Albino, mas machucou? Deixa eu ver se eu consigo parar um momento aqui. Ó, a perna machucada é a perna esquerda, e ele vai machucar agora, na hora que ele apoia e quer girar o corpo para tentar tirar a bola. Deixa eu tentar mais uma vez, gente. Porque na hora que eu aumento aqui, ele vai para a tela grande, eu não consigo... aqui, ó. Vocês conseguiram ver. Agora, ó. Não no primeiro, agora. No segundo toque, na hora que ele apoia para girar, é quando ele faz uma semiflexão com rotação do joelho, e aí, infelizmente, o LCA dele vai para o saco, como a gente brinca. E aí, esse cara não aguenta mais jogar, lógico que ele foi substituído, e a gente já desceu e foi com ele para o vestiário e já começou a fazer a compressão e o gelo imediatamente até ele ir para o hospital e fazer um exame de imagem, e a gente só reavaliar no outro dia. E aí ele leva o aparelho para casa e é orientado para ficar fazendo pelo menos de 1 hora em 1 hora ou de 2 em 2 horas, conforme a tolerância dele. Essa é a fase 1, já após cirurgia. Deixa eu tirar o áudio aqui desses vídeos. Mais ou menos o que a gente faz na fase que a gente chama aquela fase de maca. Então a gente tem que ter uma ativação, reativar esse quadríceps do... Deixa eu fechar aqui. Opa. Não é essa. Cadê? Aqui. Eu estou dando um estímulozinho proprioceptivo para ele ativar o quadríceps. Não é o mesmo atleta, tá, gente? Por isso que vocês notam a diferença nas imagens. Aqui uma mobilizaçãozinha patelar, pós-cirurgia e liberação de cicatriz. A gente tem que ter cuidado, lembrar de ter cuidado na aderência. A gente sempre quer pular de fase muito rápido, mas a gente tem que ter noção de que cada fase a gente tem objetivos específicos e pontos tópicos a atingir. E a gente só passa para a próxima fase quando a gente atingir esses tópicos. No caso de uma cirurgia de LCA, o que eu principalmente me preocupo bastante com a primeira fase é a ativação do quadríceps, sem dúvida, a liberação das cicatrizes e o ganho da extensão. Eu me preocupo muito mais com a extensão nesse primeiro momento do que com a flexão. Aqui a gente já está na fase 2, onde ele já consegue fazer exercícios mais intensos, e a gente vai começando a dar a carga de acordo com cada fase, lógico. Essa fase 2 aí, ela vai durar, sei lá, de repente de 1 mês até 4 ou 5 meses. Hoje a gente prolongou um pouco mais, a LCA a gente está levando aí até 8, 9 meses, então ela demora um tempo bastante para que esse atleta esteja seguro de realizar todos os movimentos sem restrição. Deixa eu colocar aqui. E a gente começa a trabalhar um pouco mais de intensidade, a gente começa a usar a pliometria, claro, cada uma, em cada fase, respeitando cada fase que esse atleta esteja, tá, gente? Isso aqui eu estou mostrando uma sequência para vocês terem noção só de o que se encaixa em cada fase.
E aí, por fim, a gente vai para a fase 3, que é o que a gente chama, a reabilitação final, que a gente chama de transição da físio, onde ele faz movimentos ainda sem bola, mas já com mais intensidade, com salto, com mudança de direção. Deixa eu colocar esse outro. Esse aqui já é o último que vocês tinham visto, o Roger. Foi muito engraçado, porque ele teve alta exatamente na véspera da quarentena. Então é muito louco, né? O cara passa o caso dele foi 7 meses e meio, 8 meses para atingir todos os níveis que a gente quer, e aí quando ele vai voltar a fazer treino com bola, com grupo, começa a quarentena. E aí ele ficou louco. Aí depois a gente evolui para o trabalho com bola, e sempre colocando os componentes de mudança de direção. É nessa fase que o atleta vai começar a sentir segurança. A questão do LCA mudar, na minha percepção, foi muito positivo, e os estudos corroboram com isso. Para mais de 7 meses, não só pelo risco de recidiva, mas foi muito legal para os atletas porque eles ganham mais confiança. Por mais que esse cara trabalhe separado dessa forma, quando ele volta a trabalhar com o grupo, ele ainda tem uma insegurança. Então, quanto mais treinos ele tiver, mais seguro ele vai conseguir voltar. E na hora que eu vou falar em retorno ao esporte, o que é que eu tenho em mente? O desempenho funcional, ele tem que fazer tudo o que ele fazia antes, ou pelo menos a grande maioria com uma diminuição mínima possível disso. Como é que eu vou saber isso? Através de questionários, da mesma forma que a confiança do atleta. Hoje a gente já tem série de questionários validados para lesão de membro superior, para lesão de membro inferior, joelho, quadril, tornozelo. Então, tudo você tem questionário para que a gente possa avaliar se esse atleta está pronto ou não para voltar para o esporte. E as medidas que a gente tem, as medidas de biomecânica, de força muscular, de flexibilidade, e dou para que ele possa voltar a realizar a atividade dele sem nenhuma restrição. Esse é um modelo que a gente, não sei se vocês já viram, se vocês conhecem o Profísio. O Profísio é um programa de educação continuada que a SONAF chancela, né, tipo esse aqui, ó. E aí a gente escreveu um artigo de lesão muscular junto com o Rogério Liporaci, e ele brilhantemente montou esse cronograma, que é mais ou menos do passo a passo que a gente segue no momento da lesão. Imediatamente às 24 horas a gente vai de price. A partir do próximo dia a gente começa com policy. Qual a diferença disso, Albino? Porque no policy, esse OL aqui é optimal, agora esqueci, vocês me pegaram. É carga ótima. A gente tem que dar o máximo de carga que a gente pode dar para esse cara com o que ele pode ceder para a gente. Falou alguma coisa, Daniel? Lembrei. Eu não sei se faltou, eu não sei se o áudio falhou, é optional loading, né? Load, é isso, que é carga ótima. Isso mesmo. E a eletroterapia para ajudar na dor, e aí isso, gente, é um protocolo para lesão muscular, tá? E aí a partir do 7º dia, a gente vai ver como se comportou e traçar o prognóstico para esse cara. Lógico, tem algumas lesões estiramento de grau 1, normalmente a gente vai aí 7 a 10 dias, então às vezes nessa segunda avaliação a gente já tem um prognóstico de retorno para ele. A gente trabalha essas valências, amplitude de movimento, a gente sai de uma passiva, de um movimento simples para uma ativa, já inserida nos movimentos do gesto do esporte. Força, a gente começa sem carga, aí vai dando pouca carga isométrica, carga concêntrica, carga excêntrica, apesar de que existem alguns estudos hoje muito interessantes do pessoal da Austrália, lá do Medigucher, onde ele já, dependendo da lesão muscular, da classificação dela, ele já começa com o trabalho excêntrico no primeiro dia pós-lesão. Olha que louco isso. E tem resultados, já a primeira vez que eu ouvi, eu disse, não, isso é uma loucura. Mas aí você começa você vai ler o paper, lá vai ver o protocolo deles, é muito interessante, cara. E algumas coisas a gente tem tentado adaptar e tem dado bons resultados. E aí a gente vai para dor, para controle de dor, flexibilidade é a mesma coisa com padrão de movimento. Então a gente segue mais ou menos do mais simples para o mais complexo, até que esse atleta esteja pronto para voltar para o campo. E aí, Albino, está liberado, o atleta voltou a treinar com a preparação física, acabou a fisioterapia? Não, gente. Eu só trouxe só para ilustrar para vocês, foi um trabalho feito com 180 atletas que tiveram lesão de risco, e eles avaliaram os que tiveram recidiva. Dos que tiveram recidiva, 79% das lesões foi no mesmo músculo, no mesmo local da primeira. E 50% dessas, a gente fala, que atleta voltou de lesão, pelo menos o primeiro mês, após ele voltar, ele continua sendo acompanhado ali de perto do fisioterapeuta, enchendo o saco dele e fazendo trabalhos para que ele não tenha essa recidiva.
Eu acho que é mais ou menos isso. Isso aí é uma foto do que a gente conseguiu de melhor nesses últimos anos. E a gente estava em 2017, a gente estava na Série C. Esse ano a gente conseguiu, graças a Deus, disputar uma primeira competição internacional do clube. E é muito legal você poder fazer parte disso, desde lá de baixo até em cima, e poder acompanhar a evolução do clube. Muito, muito, muito legal. Eu queria, antes da gente encerrar e abrir para as perguntas, falar um pouquinho de como está sendo nesse momento de quarentena, né, pessoal? Pô, o futebol está todo parado. Na verdade, os atletas tiveram férias antecipadas, o primeiro mês eles tiveram férias, e essa a gente está na 4ª semana de treinos remotos. Então, o clube organizou, como as academias da cidade estão fechadas, a gente fez uma parceria e a gente enviou para a casa de cada atleta que estava aqui na cidade uma bicicleta, bolo de liberação, borrachinha e halter. Então, todo dia, num determinado horário, preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, a gente entra no Zoom, junto com os atletas, com todos os atletas, e aí tem um treinamento online, onde a gente pode ter um acompanhamento desses atletas, tá? Normalmente, a nutrição tem um tempo separado para que ele possa trazer orientações interessantes para os atletas. A gente, geralmente 2 vezes por semana, a gente faz a parte de aquecimento, de introdução ao treino, com os trabalhos de mobilidade e os trabalhos de flexibilidade. E aí a gente dividiu o grupo de atletas entre os 4 fisioterapeutas. Então, cada fisioterapeuta ficou responsável aí por um grupo de 5, 6 atletas, para estar em contato direto com eles, saber como é que eles estão reagindo no treino, se estão com algum incômodo, o que é que a gente pode fazer, e se necessário, a gente chamar ele em um atendimento remoto. E aí a gente orientou algumas cartilhas, alguns modelos. Eu acho que eu vou projetar aqui para vocês. Esse é um modelo de um exercício de mobilidade de quadril. Às vezes, cara, pô, eu tô com o quadril muito preso. Então, a gente fez um modelo de cartilhazinha para que a gente possa enviar para o jogador. Aí a gente tem de mobilidade de quadril, de mobilidade de joelho, ou de tornozelo, de mobilidade de tronco. Então, à medida que, de acordo com o que o atleta reclamar para a gente envia para ele. Se nada disso funcionar, para não ter ainda o atendimento presencial, que até então a gente não estava tendo, a gente faz um atendimento remoto com ele. E eu acho que, voltando ao que a gente estava conversando no início, de que... deixa eu interromper aqui. Voltando ao que a gente estava conversando no início, de que esses momentos trazem grandes oportunidades, eu acho que essa questão da telefisioterapia veio para ficar. Não como um atendimento diferenciado, mas de repente eu posso atender alguém daí de Minas Gerais, o cara quer ser atendido por mim. A gente consegue, de repente, fazer uma avaliação ou fazer um acompanhamento para um cara que é meu paciente, mas viaja muito. Então, eu tenho como estabelecer um protocolo, um planejamento com ele e acompanhar se ele está executando da forma que eu quero. Então, acho que a gente tem que ver momentos como esse como momentos de crescimento. Sempre a gente tem que tirar alguma coisa boa. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, e aí eu fico aberto para quem quiser perguntar alguma coisa. Sei que não era intenção trazer algo totalmente específico para vocês, mas sim como é a minha vivência, como é que a gente trabalha, como é que as coisas acontecem mais ou menos dentro do futebol. Ok, Albino, muito obrado pelo conteúdo que você trouxe aqui para nós. A gente vai passar agora para as perguntas. Tá, vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta que a Vitória fez já há algum tempo, mas eu deixei agora para o final porque o assunto já tinha mudado na hora, achei melhor não voltar. Ela perguntou para você, Albino, além do aquecimento com os atletas, quais outras condutas que você costuma usar com eles de forma aguda, ali, previamente, antes da competição? As ativações musculares com borrachinha, algumas liberações com rolo a gente faz também, e as manipulações. Basicamente isso que a gente faz. Geralmente a gente chega no estádio 1 hora antes do jogo. Então a gente divide os jogos em casa, sempre sou eu e mais um fisioterapeuta da equipe que faz o jogo, então temos 2 nos jogos em casa. E aí a gente divide, um fica nas manipulações, outro fica nas liberações e ativações. E quando é fora, aí um fisioterapeuta viaja e ele cuida de tudo isso. Normalmente a gente tenta antecipar isso já no hotel, para quando chegar no estádio não precisar fazer tanta coisa. E as bandagens, Albino, né? Tem alguma bandagem para fazer também. Ok.
O Rodrigo fez uma pergunta aqui no final, ele parabenizou pela sua apresentação e perguntou como que o clube está se ajustando, né, os protocolos para o retorno às atividades em segurança. Muito legal essa pergunta. Muito possivelmente, Rodrigo, a gente deve estar voltando já na segunda-feira que vem. Apesar de Fortaleza ainda estar com casos, com um grande número de casos, o governo do estado sinalizou que possivelmente ele começa a reabrir na segunda-feira, o decreto funciona até o domingo, e na segunda-feira a gente entra dentro do primeiro grupo de liberação. Mas é claro que a CBF estabeleceu um protocolo de cuidados a serem observados, e o clube elaborou um protocolo próprio, onde a gente vai ter, na primeira semana, grupos de atletas treinando, pequenos grupos de atletas, se não me engano, nós temos 3 campos, em cada campo vão estar 4 atletas. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que tem 2 preparadores físicos da casa e o que veio com o Rogério. Então, exatamente um em cada campo e grupos de 4 atletas, 2 em cada ponta do gramado. E aí vão ser 3 grupos para poder fazer treino com todo mundo. Mas vai começar assim, são cuidados. Os jogadores não vão tomar banho, eles vão tomar banho só para sair do clube. Como lá no CT a gente tem um alojamento, então cada atleta vai ter um quarto para cada atleta. Ele vai entrar, na verdade ele já vai vir vestido de casa, vai treinar. Quando acabar o treino, ele vai no quarto, toma banho, bota a roupa dele num saco, já vai com outra, ele leva uma roupa para poder voltar, e volta com uma roupa diferente da que ele veio. Mas leva para casa, ele que vai lavar esse material em casa. Então tá cheio de cuidados. Não vamos ter, como normalmente a gente tem em períodos de pré-temporada, almoço no clube, refeitório, nada disso. A aglomeração vai ser evitada ao máximo. Cada jogador vai ter o seu kitzinho, uma cadeira com água, com a suplementação, com tudo separado, tudo individualizado. Então tem alguns cuidados, alguns protocolos que o clube estabeleceu. A gente da fisioterapia, nós vamos orientar, mas não vamos procurar ao máximo não ter atendimentos, aqueles atendimentos que a gente fala, brinca de manutenção antes do treino, a gente vai ao máximo evitar. A gente vai orientar com essas mobilidades, orientar com ativações musculares, e caso seja necessário, é o único canto que vai ser fechado, só que como vocês viram, apesar de ser fechado, é uma área muito espaçosa, a gente tirou 4 macas, deixou só 2 macas bem separadas, e aí só vai ser atendido um atleta por vez. Mas se alguém machucar durante esse período, o tratamento vai ser feito num horário diferente do horário de treino, justamente para não ter esse encontro. Então, tem algumas medidas aí, o protocolo é bem amplo, a gente tem estudado bastante durante esse período parado para que a gente possa colaborar e, ao mesmo tempo, voltar o mais rápido possível, porque a gente sabe que a gente vai ter pouco tempo para treinar. Muito legal, Albino. O Richelli aqui fez um comentário da apresentação, dizendo que acompanha o seu trabalho desde o início da graduação dele, deseja ingressar na área do futebol, e ele está pedindo aí um conselho, né, para um acadêmico que deseja ingressar nessa mensagem que você teria para ele. Não desistir, cara, porque não a gente vai ouvir muitas vezes, não é sempre que a gente vai bater na porta e ela vai abrir. Agora a questão é você tem que saber insistir sem ser chato. Eu acho que serve para tudo na vida, não só para o futebol. Se você tem o objetivo de trabalhar com isso, tem que lutar por isso. Só que a gente tem que lembrar, por exemplo, quando eu comecei, eu fui lá bater na porta, eram outros tempos, acabei tendo sorte, porque quando eu me formei, o time subiu a primeira vez para a primeira divisão e tinha que contratar outro. E eu estava acabando de me formar, então foi uma mão de obra barata. Foi bom para eles e foi bom para mim. Eu estava no lugar certo, na hora certa, mas eu costumo brincar que todo mundo vai ter a sua oportunidade na vida. Agora você tem que estar preparado. Eu acho que sorte é uma junção de oportunidade com preparo. Se casa, deu sorte. Entendeu? Então não adianta nada a oportunidade aparecer se você não está preparado. Cada vez mais se atualizar, estudar, entender como é que funciona o processo e, claro, começar sempre pelas categorias de base. Não adianta você achar que você vai começar a trabalhar no futebol e que amanhã você vai estar no Flamengo, no São Paulo, no Fortaleza. Não, a gente começa na base, mesmo porque a gente tem, quando a gente é mais novo, a gente tem uma tendência de imediatismo muito grande, né? Mas eu te digo que o Albino de hoje não é o Albino de 4 anos atrás. A minha visão de reabilitação funcional muda, está mudando o tempo todo. Então, eu estava até brincando com o Daniel, a aula vai ficar gravada. De repente, se eu assistir essa aula daqui a 4 anos, eu vou dizer, meu Deus, eu falava esses absurdos, entendeu? Mas é o que eu falo hoje, e as coisas estão sempre evoluindo.
Muito legal, Albino. Eu achei que você trouxe algumas mensagens bem interessantes, né? Não só do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista pessoal. Eu acho que isso sempre é muito importante na formação dos acadêmicos. Eu acho que você trouxe uma defesa importante, interessante, a meu ver, frente ao gerenciamento ou controle dos riscos de lesão, né? Eu costumo insistir bastante nesse assunto porque a gente ouve muito o termo prevenção de lesão, né? O que que E na acontece? verdade, isso O que eu é acho é o utópico, seguinte, né? É utópico a gente se achar que vai você prevenir, fala, né, Albino? se você fala muito em prevenção de lesão, e as lesões continuam acontecendo, dá uma impressão de que você falhou no que você tinha se proposto a fazer. E não é por aí. Na verdade, as lesões, elas, em algum momento, principalmente em esporte de alto rendimento, elas vão acontecer. Então, não é porque você não teve, não existe, pelo menos na minha cabeça e no que eu tenho visto de prática clínica, não existe lesão zero. Em algum momento, você vai passar do ponto em algum. E às vezes não é nem um treinamento, às vezes é o atleta mesmo. Entendeu? Ou às vezes é um trauma direto. Como é que você vai prever um trauma direto com essa lesão que eu mostrei para vocês? Não tem como saber, não tem como você prevenir isso. Então a lesão vai acontecer. Então, se você bota só o nome prevenção de lesão, e de repente acontece um planejamento errado, essa lesão passa um pouco do que você esperava, pronto, tudo que você fez é jogado no lixo. E a gente que trabalha com esporte, que tem uma visibilidade muito grande, a gente é muito cobrado. A gente é cobrado por torcedor, a gente é cobrado pela imprensa, a gente é cobrado pela diretoria, e você tem que saber conviver com isso. Claro, concordo perfeitamente com você, Albino. Acho que você trouxe pontos bem também de individualização de estratégias, né, controle de carga, as estratégias de recovery, a valorização do histórico de lesão, né, do atleta, que isso é riquíssimo, né? Isso traz informações que muitas vezes na avaliação clínica, naquele momento, você não tem a dimensão da história pregressa dele, o que já aconteceu, né? O que aquela carcaça já aguentou, né? Da vida aí de treino e prática esportiva. Então, acho que realmente são dicas muito importantes, muito interessantes, que você está trazendo aqui principalmente para os graduandos, aí para quem está em formação, e também para os profissionais que trabalham na área, que com certeza vão aproveitar esse conteúdo. Acho que teve o Vitor aqui, ele pediu para abrir o microfone para fazer a pergunta, eu vou liberar aqui para que ele abra o microfone e faça a pergunta. Vitor, fica à vontade. Boa noite, Albino. A minha pergunta é o seguinte: você deu o exemplo aí da sua experiência, começou com estágio antes mesmo de se formar, e eu queria saber, para quem não tem essa oportunidade, como é feita a contratação, a escolha de um clube, de um fisioterapeuta por um clube grande assim como o Fortaleza. Como a gente consegue começar assim? É por uma indicação, é por contatos, é por uma prova? Como é que funciona? Normalmente, o que a gente vê no futebol, e é por isso que o pessoal às vezes brinca muito dizendo que é uma panelinha, mas eu não vejo pelo lado da panelinha. Geralmente a indicação, sim. Geralmente indicação de algum professor, amigo que você tem. Por exemplo, aqui eu tenho uma referência muito grande que é a Live, a Liga de Fisioterapia Esportiva da UFC, como o time, que é a Liga de Fisioterapia Esportiva da universidade que eu me formei. Então, as ligas são um excelente modelo para isso. Excelente modelo para isso. Porque é na liga que você vai ter contatos com profissionais, como a gente está tendo agora, e de repente esse contato, se lá na frente chegassem 3 currículos para eu escolher, e eu me lembrasse, poxa, com o Vitor eu já tive contato, a gente já trocou ideia, eu já sei mais ou menos como é que ele pensa, ele já viu como é que eu trabalho. Então, essas coisas vão facilitando o processo. É o que a gente chama de network. Quanto maior o seu network, quanto mais pessoas você conhecer e referências você conhecer, mais fácil no meio você vai entrar. E não é questão de panela. É porque é um pensamento muito simples. Se eu tenho um trabalho de alto rendimento e eu vou indicar alguém, é muito mais fácil eu indicar alguém que eu conheça e que eu, pelo menos, tenho como saber mais ou menos como trabalha, ou que esteja aqui perto de mim e eu possa acompanhar a evolução dele, do que, de repente, eu contratar alguém lá de São Paulo que eu nunca vi. Entendeu? Então, eu acho que passa por aí. Você tem que, cada vez mais, participar de eventos científicos, participar de congressos, participar de discussões. Muitas vezes as pessoas não falam ou não perguntam com medo da pergunta ser idiota. E às vezes tem mais 50 pessoas querendo fazer aquela mesma pergunta. E a pergunta que tu faz
é o que faz o cara te notar. Poxa, esse cara está com um pensamento legal, pelo menos ele está com uma dúvida interessante que eu já tive também lá atrás. Então, eu acho que as pessoas muitas vezes têm medo de se expor, de parecer ridículo, mas não é. A gente aprende errando também. Mas o que eu deixo de dica é tentar se atualizar, tentar estar dentro dos eventos científicos e fazer parte de como vocês já fazem de uma liga. Isso já é um grande passo. Certo, Exato, obrigado. Rodrigo. Não existe pergunta besta. Não existe. Perfeito, muito bom, Albino. Eu acabei pulando a pergunta aqui do Guilherme, que ele fez um pouquinho antes. Ele pergunta como é feita a divisão dos treinos preventivos entre o fisioterapeuta e o preparador físico, se é feito pelo fisioterapeuta ou pelos dois, ou se a parte de campo fica com o preparador físico e fora campo com o fisioterapeuta. Como é que acontece isso lá no Fortaleza, Albino? A nossa experiência agora, e eu digo agora, a gente está trabalhando já há 2 anos e meio com a comissão do Rogério. Então, a gente já sabe mais ou menos, eu já sei como o preparador físico gosta de trabalhar, então, tudo isso é variável, porque vai de acordo com a comissão. Mas existem algumas coisas que são básicas, por exemplo, o trabalho de força, o máximo que a gente tenta implementar junto com a preparação física, a gente pede para deixar a cargo deles, porque entra no que a gente falou de programação de treino. Então, ele já vai saber o dia que ele vai conseguir encaixar melhor esse trabalho de força. Mas não impede que ele diga, Albino, está muito sobrecarregado para a gente, eu estou tendo outras coisas, dá para você tocar o trabalho de força e a gente toca. Essas decisões, a gente tem reunião semanal. Geralmente, semana a semana, a gente traça a estratégia da semana seguinte. Então, aí, a gente divide mais ou menos, porque os protocolos são mais ou menos os mesmos. Então, que geralmente fica com a fisioterapia, mobilidade e ativações. O trabalho de força fica com a preparação física. O trabalho de campo, quando é essa transição 1, que é um cara que está saindo de uma reabilitação funcional para voltar ao treino, ele começa com a gente e termina com ele. Mas é tudo interligado. É o que a gente estava falando. A avaliação, ela é individualizada, mas o trabalho ele é sempre coletivo, sempre com a equipe multidisciplinar. Então, não tem decisão só nisso. Muito legal, Albino. Bom, eu agradeço aqui mais uma vez, né, em nome de todos os da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva aqui da UFTM, a participação sua. Eu espero que possamos ter mais momentos como esse futuramente, possamos manter contato, manter algum tipo de parceria. Estamos à disposição sempre. Para nós aqui é muito valioso, né, esse tipo de participação, e eu tenho certeza que foi muito produtivo para todos aqui esse momento. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a sua participação, já deixar o convite aqui para todos que estão presentes no nosso próximo webinar, né, na próxima semana, no dia 3 de junho, às 7 horas, nós teremos um webinar com o fisioterapeuta Rogério, do SESI Franca Basquetebol, de São Paulo, sobre entorse de tornozelo no basquetebol, também um tema bem interessante, bem pertinente. Deixa o convite também, Albino, se você tiver oportunidade aí na sua agenda, eu sei que é bastante corrida, mas caso você tenha oportunidade, você é nosso convidado também, tá bom? Com certeza, será um prazer. Aliás, eu que agradeço a participação. Eu acho que é sempre válido a gente tá trazendo experiência, tá trabalhando para a melhoria da nossa profissão. Tem muita gente que vê as pessoas como adversários, né? Não, vocês são colegas e já todos colegas, se Deus quiser, da mesma área, venham para a fisioterapia esportiva, que apesar da gente não ter sábado, não ter domingo, não ter feriado, mas a gente trabalha, a gente não precisa usar jaleco, então isso já tá bom demais. Eu trabalho de bermuda, de tênis. Então... já é uma vantagem, né? É uma vantagem. Fiquem à vontade. Meu contato, eu deixei meu e-mail, não sei se vocês viram, mas se não, eu coloco aqui no chat. Vou deixar aqui meu e-mail no chat para, se eu puder ajudar em alguma coisa. As redes sociais, o meu Instagram é @Albino. De vez ou outra a gente posta algumas coisas interessantes, alguns cursos, alguns eventos. Então, não para vender curso, tá, gente? Eu não dou curso, não ganho com curso, mas eu geralmente gosto de usar a rede social para divulgar os cursos que eu acho interessante, que eu acho bacana. Então, é mais uma forma de vocês terem contato. E fica aí meu e-mail para vocês. Agradeço demais a oportunidade. Espero que realmente vocês tenham gostado. Para mim foi bem interessante. Muito obrigado, Albino. Nós que agradecemos mais uma vez, tá? Gostaria de desejar a todos uma boa noite, uma boa semana, que fiquem bem, fiquem protegidos em segurança, né, todos aqueles que puderem, e até a próxima semana, nós continuaremos a nossa série de webinários aqui da LASE. Tá? Boa noite a todos. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.